Estamos de regresso com o programa Consultório e também com a especialidade Psicologia. Recordo que na última parte vai poder participar, partilhar connosco a sua opinião ou também esclarecer aqui a sua questão relacionada com o tema que vou apresentar já de seguida ou também esta especialidade. Para isso deve marcar o número de telefone 225083297 para se inscrever, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, portanto por escrito, como já sabe, já conhece tão bem este programa, pode entrar em contacto connosco. Vamos falar da importância da psicologia no desporto e com foco no tema a pressão da alta competição. Portanto, sinta-se à vontade também para juntar-se a esta conversa com o Dr. Ivandro Soares Monteiro, psicólogo, psicoterapeuta e também professor universitário, a quem agradeço muito a presença, Sr. Doutor. Muito obrigada. É um gosto de poder vir cá, Alexandra. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada. E eu sugeria precisamente falarmos e começarmos pela importância da psicologia no desporto. Acho que temos que começar por aqui para depois percebermos a influência que a pressão na alta competição pode ter. Hoje em dia o que nós encontramos é que no desporto, fisicamente nós já conseguimos estar num ponto em que conseguimos ter atletas muito equiparados. Ou seja, em termos físicos, nós quase que conseguimos ter exercícios e formas de trabalhar o corpo de uma forma muito mais objetiva, sistemática, para que consigamos ter fisicamente os atletas muito mais predispostos para a alta performance ou para um bom desempenho. Claro. E o que começa a marcar claramente a diferença no desempenho é aquilo que não se compra nem se vende, que é a qualidade dos pensamentos, a qualidade da gestão emocional e a atitude perante os desafios que os atletas ou os jovens se colocam em termos dos contextos que estão inseridos ou das competições que querem inserir-se. E, portanto, a psicologia do desporto é um pilar âncora que acrescenta valor àquilo que é o desempenho desportivo. E hoje em dia já conseguimos encontrar equilíbrio entre o lado mental e o lado físico e a sua importância? Ainda não? Não, porque infelizmente nós temos todos a noção de que o mundo funciona por causa daquilo que nós pensamos e sentimos e fazemos. E repare que estamos a falar de tudo características que não são propriamente visíveis, exceto o comportamento. Claro. Mas se nós temos um estigma sobre aquilo que pensamos ou sobre a gestão do pensamento ou sobre a gestão emocional, porque achamos que procurar ajuda nestas áreas é um território de vulnerabilidade ou um território de estarmos mal, isto faz com que a pessoa muitas vezes se iniba da procura de ajuda numa área que é fundamental para o desempenho desportivo. E, portanto, quando nós temos a crença errada de que temos que ser capazes sozinhos, quando nós só tivemos apenas uma educação que foi a nossa e com as pessoas que estão à volta, que na melhor das intenções nos dão referências de acordo com o ponto de vista delas, nós estamos a prescindir, se calhar, de uma variável fundamental que é a ciência do comportamento, que acrescenta valor à vida de cada um e que não tem a ver com a opinião pessoal. Ou seja, quando eu tenho estudos longitudinais ou transversais, ou seja, estudos que acompanhamos atletas, por exemplo, ao longo de vários anos ou de várias décadas, ou temos estudos que conseguimos prever ou predizer que variáveis ligadas à maneira de pensar, à maneira de gerir as emoções, aos contextos que estamos inseridos, à qualidade das pessoas que estão à nossa volta, quanto mais nós temos dados científicos que nos permitam conhecer estas realidades, mais treinadores, pais, atletas, etc., Claro, conseguimos trabalhar em conjunto para alinhar, se calhar, o potencial que aquela pessoa tem, aquele jovem tem, com o resultado que diz que quer. Claro. Porque há uma diferença grande entre aquilo que nós podemos ou aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós dizemos que queremos. Né? Há um custo. Mas para conseguir lidar com essa pressão na alta competição, vai-se treinando a mente, criando resistência mental ou robustez? Qual é o objetivo? Acima de tudo, a mente humana é quase um ginásio mental. Nós podemos Portanto, olhar... possível treinar. É possível treinar, claramente, não é? E como qualquer um de nós, quando vai para um ginásio e não está habituado a treinar, o que nós vamos fazer quando chegamos ao ginásio vai ser, provavelmente, pegar em pesos mais fracos ou mais leves e tentarmos superar esse patamar em que nós estamos quando chegamos. Se eu, quando chego ao ginásio, me comparo com quem está a treinar melhor do que eu
eu sou sempre o desgraçado, frustrado, miserável, que não vou conseguir sentir-me bem porque estou a comparar-me com alguém que está melhor do que eu. E isto vai-me criar um sentimento de frustração que me inibe a motivação para a ação. O que significa que o meu desempenho vai ser pior porque eu não estou a conseguir organizar a maneira como eu penso em relação ao desafio que eu me coloco. Porque a única comparação real que nós podemos fazer é a comparação de mim hoje com a minha versão ontem. E se eu hoje consigo ter um desempenho melhor do que ontem, e eu nunca antes na minha vida consegui ter um desempenho igual ao de hoje, mesmo que ainda não seja aquilo que eu quero, eu hoje estou melhor do que nunca. Claro. Então, eu hoje superei-me, em vez de dizer que ainda não sou suficiente em relação a onde eu deveria estar. Mas lembro-me, Sr. Doutor, da nossa última conversa aqui no consultório. Na área do futebol, nem todos podemos ser o Cristiano Ronaldo. Claramente que não. E o Cristiano Ronaldo é uma exceção à regra. Ou seja, ele está naquilo que nós chamamos o desvio padrão. É um outlier da curva de Gauss que habitualmente tem a ver com o padrão e a norma. A maior parte de nós, felizmente, encaixa na norma. Por isso é que é o padrão. Agora, eu tenho que perceber que há um custo se eu me quero diferenciar da norma. Claro. Porque todos nós queremos ser especiais, mas muitas vezes esquecemos que para ser especial e sair da norma, eu tenho que ter um sacrifício de persistência e de consistência que supera a norma. E eu tenho que suportar o custo dessas frustrações temporárias para o ganho permanente que eu vou ter a seguir. Claro, mas há fatores que também podem influenciar, não é? Claramente, claro. Fatores ambientais, os intervenientes, Tudo os conta. Pais também, não é? A família. Certo, tudo conta. Quando nós estamos... primeiro, nós temos que perceber que a nossa personalidade é uma combinação entre aquilo que vem com a nossa genética, com os contextos e as experiências de vida que nós estamos inseridos, de acordo com a qualidade das pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, quando nós combinamos aquilo que é a filogenia, que é o que vem com a genética, que aí nós não controlamos, é o que é, e depois temos uma segunda componente que é a ontogenia, que é o que vem com a experiência. E quando eu combino as minhas características que vêm com o meu DNA, que vêm com a minha genética, com as características que vêm com as minhas experiências, de acordo com a qualidade das pessoas à minha volta e os contextos que eu estou inserido, vão moldando a minha personalidade. E, portanto, o meu temperamento, que vem com as minhas raízes, começa a ser ajustado e adaptado de acordo com os contextos e as pessoas que vão moldando a personalidade. E o que importa aqui perceber também, a propósito dessa pergunta, Alexandre, é que nós todos temos campeonatos diferentes. E o facto de termos desejos ou campeonatos diferentes não faz de nós piores nem melhores. Claro. E, portanto, quando nós passamos a viver por comparações, e hoje o mundo, infelizmente, por causa das redes sociais, nós vivemos muito por comparação, eu posso ter uma aptidão ou uma característica que, se calhar, o mundo certo para mim é, por exemplo, um campeonato nacional. Se calhar para si é um campeonato internacional, para outra pessoa é o campeonato local ou regional. E estamos todos certos. O problema é quando as minhas ambições não são propriamente bem refletidas, ou seja, eu não tenho uma capacidade de análise própria da minha consciência e das minhas características, em que eu, se calhar, começo a esquecer-me daquilo que de facto encaixa comigo e aquilo que eu quero para mim e começo a fazer aquilo que o mundo quer que eu faça ou aquilo que são os interesses dos outros à minha volta. E quando eu começo a ficar deslocado daquilo que eu sou, eu começo a quebrar o meu equilíbrio. E, portanto, há uma discrepância entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. E quanto mais tempo eu vivo nessa discrepância, mais vulnerabilidade nós vamos ter, o que diminui a resiliência e que depois nos predispõe, por exemplo, para desistirmos mais facilmente das competições que estamos inseridos, não é? Esse já é um ponto de partida para a próxima pergunta. Como é que lidamos com a pressão da alta competição? Como é que um atleta lida? Primeiro, há que pensar o que é alta pressão. Porque a alta pressão é muito subjetiva, não é? Portanto, a pressão que cada um coloca nas suas interpretações é o que define muito do peso dessa pressão.
há pessoas que lidam muito bem com a pressão e com a audiência, não é? Sim, até preferem trabalhar sob pressão. Exatamente, isso é um bom exemplo, por exemplo, quando se está com o público, não é? Quando se tem audiências, quantas vezes há castings, por exemplo, na área do jornalismo, que o facto de se pôr uma câmara à frente, a pessoa fica a gaguejar, mas quando não tem, ou seja, quando não está live, a pessoa é ótima e é perfeita. Portanto, quando entra a variável audiência, então a performance pode aumentar ou diminuir de uma forma muito significativa. E se nós temos a sorte de podermos ter experiências que não definem o nosso valor permanente, e isto é um aspecto importante, porque a maior parte de nós acaba por tirar conclusões do valor permanente por causa das nossas falhas temporárias. E isto é sempre um deslocamento ou um desvio da construção de valor. Porque eu nunca vou construir valor na minha vida para ficar bom em alguma coisa se eu não abraçar a falha e o erro como parte integrante do meu sucesso ou daquilo que tem a ver com as minhas ambições. E, portanto, eu tenho que aceitar que a falha temporária vai fazer parte do meu processo de evolução. E é graças à consciência que eu tenho dessa realidade que faz com que eu não desista. Então, nós, se aproveitarmos as experiências temporárias que nos são difíceis para nos conhecermos melhor, esse é o privilégio da falha. O privilégio da falha é que eu só penso na vida quando tenho mais falhas ou quando tenho mais problemas. Porque quando a vida corre bem, nós pouco ou nada pensamos na vida. Então, a consciência tem sempre a ver com um alinhamento entre a realidade em que nós estamos com o objetivo que nós temos. E, portanto, quanto mais discrepante, ou seja, quando a minha realidade não encaixa muito naquilo que eu quero, a minha consciência vai-me provocar mal-estar. Para quê? Para me ajudar a alinhar os comportamentos com os pensamentos e com as emoções com o alvo que eu quero, com o objetivo que eu quero. Por isso é que no desporto e na alta competição, a visualização é das melhores ferramentas que se trabalha. Porque quando eu consigo visualizar um alvo, quanto mais bem definido eu tiver esse alvo, mais eu vou conseguir ir retirando as desculpas no processo, das possíveis falhas que eu posso ter, porque quanto mais eu consigo ampliar as possíveis falhas do processo, menos desculpas eu tenho para desistir. Porquê? Porque o que me resta é eu ser culpado das minhas falhas. E se eu tenho a sorte e o privilégio de poder ser culpado das minhas falhas por causa de eu não ser disciplinado o suficiente, eu, como não quero essa culpa do meu lado, só me resta duas opções: assumir a responsabilidade e aumentar a minha competência e dedicação para fazer o processo de sacrifício que me leva ao resultado que eu quero. Porque só assim é que atingimos os alvos que muitas vezes sonhamos, mas abdicamos do processo para lá chegar. E depois compramos frustrações, não é? Portanto, assumir o papel de vitimização não é o caminho. Mudamos pelo que fazemos. Exatamente, mudamos pelo que fazemos, e a parte interessante disso é que se nós encontramos fator transversal a quase todos os atletas bem-sucedidos, é que nós nunca encontramos propriamente uma narrativa de vítima. Ou seja, eles não têm uma atitude de desistência ou de falha ou de se definirem pelo problema. Eles quase que usam os problemas para transformar o desespero em ação ou o desespero em raiva, porque a raiva focada no alvo leva à ação, enquanto que o desespero não. Mas não é um processo fácil, Sr. Doutor. Não, isto é um ginásio mental, é tal coisa, demora anos a desenvolver esta competência. Claro. E, portanto, ninguém vira Ronaldo de repente, não é? Portanto, a aptidão que possamos ter, mesmo que tenhamos uma predisposição genética para um corpo saudável e com talvez menos risco de lesões, como a sorte como tem o Ronaldo, essa predisposição tem que ser acompanhada de um trabalho muito mais disciplinado e consistente e de sacrifício para se conseguir suportar a alta pressão, para atingir os voos que muitas vezes se diz que se quer, mas que depois não se suporta o caminho para lá chegar. Não é? Muito bem. Sr. Doutor, vamos continuar a conversar. Muito obrigada pela sua presença, mas antes disso fazemos um curtíssimo intervalo. Recordo